precisa terminar o primeiro dia com uma semana de pais que não são pais bons. Aqui a gente tem pais que são 2 pais. Sim, eu vou te BL. Eu já os apresentei a vocês. Sim, meus amores. Eles voltaram. De Missia. Eu tenho que avisar. É que eu tenho um caso de amor com esses homens. Eu sou apaixonada. Eu já indiquei pra vocês Last Twilight, que é um BL com Missia. Se você não gosta de conteúdo BL, esse não é o vídeo pra você. Paciência. Tem outros 6 casais, outras 6 pessoas incríveis criando seus nenenzinhos. Mas eu não podia deixar de falar sobre uma extensão de um BL que eu achei incrível. Eu conheci o de Missia e eu assisti todos os conteúdos deles, incluindo o que eu já indiquei pra vocês, Last Twilight. Só que além de Last Twilight, esses gatos protagonizaram Vice-Versa, que é uma história de viagem no tempo e que ganhou uma continuação em 2 episódios. Então, se você não quer assistir o BL inteiro, Vice-Versa, tudo bem. Assista a adaptação. Essa adaptação se chama Your Sky 2. São 2 episódios específicos onde tem como subtítulo o nome do BL deles, que é Vice-Versa. Que é uma história além da história do BL. Mas eu vou começar contando a história do BL pra vocês entenderem um pouquinho sobre eles. Pra caso você não queira assistir o BL, você assistir só esses 2 episódios, que são quase que uma história inteira e que te fazem ter vontade de ver aquilo ali por, sei lá, 10 episódios, 16 episódios fácil. Aqui a gente tem esses 2 lindos, que são pessoas que têm as suas próprias vidas no planeta deles ali. Como eu falei, que a gente tá falando de viagem no tempo. Eles vivem a vidinha deles e, basicamente, cada um tem o seu jeito, sabe? Muito específico de ser e a vida que vive. A vida não é assim tão simples, sabe? Aqui um deles é muito lutador e tem uma vida bem dura mesmo. E o outro tá lutando também, tá vivendo, só que ele tem uma vida muito boa, já que ele é um ator muito famoso. E ele tá em ascensão, sabe? Ele tá no melhor momento da carreira dele. Ele tá trabalhando horrores. Então, assim, não é a vida mais tranquila do mundo, porque ele tá trabalhando pra caramba. Ele não tá se sentando mais e aproveitando. Não tá nesse momento. Só que ele tem uma vida muito boa, enquanto o outro é um pobre, muito pobre, que trabalha com cores. Eu nem sei, gente, que trabalho é aquele. Eu nem sabia como que funcionava aquilo. Mas, basicamente, é tipo que a pessoa que faz aquelas cores bonitas que a gente vê em série, em filme e tal, aquelas cores de fundo, aquelas nuances coloridas e tal. Eu nem sabia que existia esse trabalho. Desculpa a minha ignorância, perdão mesmo, assim, de coração, eu realmente não sabia, gente. Só que ele faz a gente querer ficar encantado por esse trabalho todos os episódios. Cada episódio, inclusive, leva o nome de uma cor. E não são nomes simples, sabe? São nomes que parece que dão ênfase àquela cor para aquele episódio. E aqui a gente conhece esses 2 porque eles sofrem acidentes e vão parar numa outra dimensão. Como se fosse um outro planeta. E se você já assistiu Flash, você vai entender porque a explicação lembra muito a explicação do Alien. Porque a ideia de que existem vários mundos e que é como se, né, você vivendo no seu, é como se você vivesse no planeta 1 e você transmigrasse para outro planeta. E aqui a gente tem esse planeta deles, que é como se fosse o nosso aqui. Tudo tem os nomes dos nossos planetas. Então as redes sociais têm os mesmos nomes, a pesquisa é uma pesquisa Google e tal. E nesse planeta 2, onde eles vão parar, tem outros nomes, gente. As redes sociais têm outros nomes. O Google não é Google, é outro nome engraçado que eu não vou lembrar agora. Mas assim, tem algumas alterações. Só essa situação toda, eles basicamente não sabem como chegaram lá e eles estão vivendo uma nova vida. Tanto que o nosso pobre, ele lá é rico, de uma família muito rica. E ele tem que achar, basicamente, a sua metade, sabe? Alguém que o compreenda, alguém que o faça sonhar. E eu acho que eu nunca vi em histórias assim, algo desse tipo. Mas aquilo, pra mim, foi muito interessante. Porque quando eles vão pra esse novo mundo, eles não conseguem sonhar. Eles dormem. Mas é como se fosse um apagão, entendeu? Você fecha o olho, você apaga e você abre o olho no dia seguinte. Só que se você encontrar essa pessoa, a pessoa perfeita, que meio que compreende você, completa você nesse mundo, que realmente se encontra, um encontro de almas com você, você consegue sonhar. No mundo deles, eles tinham se visto uma única vez, num banheiro sem querer. Eles foram literalmente pra fazer xixi e o ator é muito famoso e ele é o ator fave da melhor amiga do pobre. E nessa brincadeira, a melhor amiga do pobre pede ajuda do menino pra desenhar num chapeuzinho, sabe? Todo bonitinho, vários desenhinhos que tem a ver com a carreira do menino e tal. E ele ajuda ela a desenhar, e ele tá com um chapéu, ele vai no banheiro, enquanto ela tá tentando achar o ator num aeroporto pra entregar esse chapéu como presente, tal, outras coisas. E ele vê o menino assim, fica encarando o menino pelo espelho e pensa, eu acho que é ele, será que é ele? Não tenho certeza. Porque ele não acompanha o cara. E aí nessa, o cara olha pra ele, mas o cara se interessa. E ele tá só mijando mesmo. E ele resolve, ele fala, por que não, né? Já damos aí. Ele fala, pô, cara, minha amiga gostando de você, ela quer te dar isso aqui, que não sei o quê. O cara fica assim, nessa de, será que tem uma amiga? Será que não é ele? E aí ele bota o chapéu no cara, com a mão de mijo. O cara dá uma travada, porque é uma mão de mijo, mas o cara aceita, porque o cara tá no flerte, o cara tá na intenção dele, entendeu? E aí, nessa, ele vai embora. Eles pensam que nunca mais vão se ver, só que o pobre é assim, né, menina, faz bico de tudo.
Sabe aquele meme? Ah, que ajuda agora tá de padeiro. É exatamente assim que é o nosso pobre pobre. O nosso pobre pobre faz bico de gente que vira estampa de camisa, sabe? Em série, em filme. Então, nessa ele tá lá fingindo de morto, entra o nosso Dwarf, gente. Gente, o Jimmy tá no auge de sua beleza neste dorama. O que esse homem cruza a porta e ele tem que apalpar pra ter certeza que o outro tá morto, o outro não consegue morrer. Eu também não ia conseguir. Não dá. Você olha pra cima e tá Jimmy. Quem é que morre? Não tem como. E ele tem que morrer. Aí o Jimmy tem que explicar pra ele: meu filho morre. Só morre. E é maravilhosa essa cena. É o último encontro deles. A vida segue, continua. O pobre pobre continua muito pobre. Rola lá a viagem no tempo. Se tiver uma alteraçãozinha de luz, gente, é porque faltou luz no meio do vídeo. Então eu iluminei um pouquinho, retoquei a boca, porque eu fiquei esperando voltar a luz pra terminar o vídeo. Releve. E a gente entra nessa, né? De ver como que vai ser esse outro lugar, esse outro lado depois da viagem. Porque os acidentes, eles não te levam à morte iminente, mas te conectam a esse outro universo. E lá, o nosso pobre pobre é um rico rico. Mas assim, rico rico, rico rico, amiga. Podre de rico. Que se veste com coisas carésimas, carésimas. E o nosso rico rico é um pobre pobre. É, minha amiga. E a gente vê ele vivendo e lidando com todas essas nuances. Que é muito interessante, tá? Se você gosta de assistir Belly, cara, assista, porque vice-versa é um show nesse quesito, porque te apresenta inúmeras histórias, não só eles, várias outras pessoas. Tem meio que um clube de pessoas que foram pra esse outro universo. E é muito legal porque eles fazem referências literárias e cinematográficas, sabe? As senhas lá pra você entrar no prédio são referências assim. E a gente vai vendo quanto a vida é injusta pra quem viaja, porque você viaja nessa meio que nessa linha entre a vida e a morte, né? Porque geralmente os acidentes te levam pra lá, mas te hospitalizam na sua vida, né? Do universo de cá. Então, é como a porta de Coraline, sabe? Do filme Coraline. E eu adoro Coraline. Eu acho que essa alusão a o que há do outro lado, a grama do vizinho, sabe? Porque a gente vê que o menino pobre se tornou um menino rico, que o menino rico, que não tinha tempo, se tornou um menino pobre cheio de tempo. Tanto que a primeira, né, experiência do Jimmy é exatamente essa. O Jimmy, ele quer viver. Ele quer beber, encher a cara no meio do dia, ficar à toa. Porque ele trabalhava pra caramba. Já o Cia, ele tem essa experiência de ter. Ele quer trabalhar na empresa, né, da família do cara, porque ele tava tentando um trabalho há anos. Se esforçando pra caramba e não conseguia, sabe? Vivia de bico, né, aqui e ali. E não dava conta de tudo o que precisava. Não alcançava tudo o que precisava. Tinha os amigos que estavam sempre o apoiando e tudo mais. Só que é muito legal ver essas nuances aqui. E a gente vai passando esse tempo e vendo o que é mais legal ainda. A gente vai vendo ele se apaixonando. E eu vou dizer pra vocês que eu sou suspeita. Afinal de contas, eu já falei que eu sou muito apaixonada por Demicia. Só que, além disso, eu acho que a camada que nos é exposta aqui de dois caras que estão querendo encontrar as suas outras versões, né, as suas metades, pra poder voltar pra sua antiga casa. E, ao mesmo tempo, nessa linha da vida diferente, eles vão se encantando, se conhecendo, se apaixonando e sentindo cada vez mais que aquela é a sua pessoa. Só que o quanto aquela é a sua pessoa? Essa é a minha pessoa perfeita e predestinada para sonhar comigo, para alcançar os sonhos, porque eles entram numa jornada de alcançar os sonhos daqueles meninos ali, que é muito legal, por sinal. Então eles desenvolvem um filme e eles gravam um filme. Ou tá, essa é a minha pessoa porque eu estou apaixonada por essa pessoa. E a gente vai vendo toda essa ideia. E tá, eles sonham. Eu vou precisar te dar esse spoiler. E eles voltam pro mundo real. Só que uma coisa que eu não falei é que se você tá num novo mundo, você tem um novo rosto. Como é experienciar voltar pra sua vida? Sabendo que está apaixonado, mas eu também não vou revelar quem. E outro que sentiu que tinha a sua pessoa. Sem saber como é a fisionomia dessa pessoa. E ainda tendo a dualidade de que o nosso rico rico, o ator, o Jimmy, ele ficou apaixonado pelo garoto do banheiro. Sem saber que o garoto do banheiro era o garoto que ficou lá com ele. Num outro mundo. Bom, eles voltam pro lado de cá e a vida se discorre. E se discorre lindamente. Tem um ótimo fim. E o fim foi tão ótimo que eles resolveram dar quase que um spin-off. 2 horas e um pouquinho. Em 2 episódios lindos. Onde conta a história de como se os nossos papais recebessem um filho de brinde. E é exatamente assim que começa. Imagina você tá com a pessoa da sua vida e do nada brota uma criança e olha pra você e fala: pai? É exatamente assim. E os dois se olham e ficam: é seu ou meu? Essa criança, de onde que saiu? Essa criança é sua, hein?
esse filho não é meu, esse filho só pode ser seu. Mas de onde saiu? Como chegou até aqui? E a gente acompanha exatamente isso. Tá, mas e se um dia uma criança batesse na nossa porta chamando a gente de pai? No caso, ele chamou os dois de pai, tá? Não era um especificamente, era os dois. O que se faz depois disso? Bom, não sei vocês, mas Vicia criaram. E amigas, cá pra nós, eles criaram muito bem. Cada minuto desses episódios faz a gente questionar por que não deram uma série inteira pra esses dois serem pais. O menino é uma graça, mas eu acho que a graça maior tá em ver a convivência e o amor que esses dois vão criando pra essa criança. Essa criança que não é deles. É bom frisar. Eu acho que esse aqui tem um teor bem diferente dos outros. E eu não vou te dar spoiler, você vai ter que assistir pra entender. Eu vou jogar sujo. Eu já dei muito spoiler sobre vice-versa. Então essa parte você vai ter que assistir. Mas sinceramente, eu acho que nada nos prepara pra ver o quanto o amor pode estar acima de qualquer coisa. A gente tem dois pais e dois pais incríveis. Aqui ambos eles são maravilhosos, maravilhosos juntos, maravilhosos para com essa criança. Tem ciúme, tem fofura. Ai, tem um coração assim maior do que cabe no peito. Tem uma atenção linda aos detalhes. Tem uma preocupação e um respeito em cada ponto. E eu acho que é engraçado como tem coisas que eu sinto que só de Missia são capazes de entregar. Eu gosto muito desse chip. É o meu chip favorito. Desde que eu comecei a acompanhar a BLs, tem 8 meses que eu estou assistindo BLs, eu assisti e conheci pra base de uns 20 chips e eu não consigo não ser completamente apaixonada por Demicia. São meus chips assim, top 1. Porque eu acho que eles sempre têm um jeito muito único e muito familiar de dar as coisas, sabe? E esses dois episódios são a prova viva disso. É como sentir que você tá sentado na sala com eles, vendo eles criarem aquela criança. Eu acho que você vai ficar encantado. Você vai sair com a sensação de que você quer muito mais sobre aquela história, porque são só 2 episódios. Então, se você já pegou spoiler o suficiente de vice-versa aqui, corre, corta caminho e assiste esses 2 episódios. Depois você volta e comenta aqui embaixo que você precisa assistir vice-versa porque você ficou apaixonada por essa interação de Demicia. Bom, fica a minha indicação. Tanto para vice-versa, quanto para os 2 episódios de spin-off. Vou deixar a capa dos 2 pra vocês, de vice-versa e do spin-off. Vou, inclusive, deixar na capa, já deixei, né, se vocês estão aqui, na capa, pra que você dê chance de conhecer ambos os lados. Você com certeza vai se encantar em conhecer dose dupla, uma dobradinha de pais. Ontem eu trouxe uma dobradinha, ia criar uma mãe e um pai que não é pai, aqui a gente tem 2. Bom, além de tudo isso, o que é importante frisar? Muito importante frisar, que a gente terminou. Ai, gente, acabou! Eu lhes apresentei 7 exemplares perfeitos, 8 contando com 2 de hoje, de paz. Daqueles que mudam a nossa cabeça. Daqueles, sendo muito clichê, que não tem sangue, mas tem todo o coração. Eu lhes apresentei os meus favoritos do momento. Claro que ficou faltando um ou outro ali, mas eu volto, eu volto. Eu acho que quando eu pensei em trazer eles, foi porque eu realmente sinto coisas genuínas por todos. Eu realmente os acompanhei com muito gosto mesmo. Eu vi cada episódio, assim, ó, bem encantadinha, sabe? Então eu não conseguiria não dividir. Mas fica tranquila, vocês vão ter o espaço de 1 ou 2 dias e eu volto com mais um Dora Indica uma semana, que é de fato o Dora Indica de abril, que vai sair nos últimos dias de abril e os primeiros dias de maio. Ele já tá quase todo gravado e a gente vai falar de filmes. Mas eu precisava me despedir e agradecer a quem me acompanhou por esses 7 dias indicando 7 papais incríveis. Se vocês quiserem, eu volto na época de Dia dos Pais para indicar pais de sangue que são fabulosos. E eu tenho os meus faves. Do mais perigoso ao menos perigoso. Porque essa é a vida, né? A graça da vida. Um beijo no seu coração, mulher. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que você tenha se apaixonado em conhecer esses homens maravilhosos do jeitinho que eu sou apaixonada neles. Fica com Deus. Tchau.